Espero que esse não seja mais um daqueles vídeos que você vai ouvir no YouTube, achar interessante e não aplicar nada. Como você já viu aqui no título do vídeo, eu vou te mostrar um caminho para você se tornar milionário em tempo mais rápido possível, né? Eu não sei se eu coloquei aqui no título em X tempo para chamar a sua atenção, mas é em tempo rápido. E não, esse vídeo aqui não é uma fórmula mágica, não é uma verdade absoluta. E o que eu vou trazer aqui para você não quer dizer que você vai ter garantido o resultado para se tornar um milionário em tempo, se eu coloquei alguma coisa aqui na descrição, né? Se você não sabe, se você é novo no canal, já deixa o like, já se inscreve aqui. Eu faço esses vídeos sem edição, que são formas de eu colocar o que está dentro da minha mente para fora, usar a minha intuição para passar um conhecimento para você através da minha experiência, tá? Então, para o conteúdo de hoje, sem edição, sem corte, sem nada, então eu vou tentar ser o mais fluido possível no conteúdo e espero com o seu feedback aqui nos comentários. Ah, Rafa, você está enrolando demais, você pausa demais, muda muito de assunto, né? Porque a proposta desse quadro aqui é vídeo sem edição e sem roteiro nenhum. Então eu vou falar coisas que estão na minha cabeça, obviamente eu penso primeiro no tema, tá? Então, antes de eu te passar o conteúdo de hoje, eu quero contar um pouco de quem era o Rafael há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, exatamente no mês de setembro de 2022, estamos hoje em outubro de 2024, né? 2 anos atrás, essa era a situação em que me encontrava. Eu estava com 25 anos, com um filho de 2 anos, com uma esposa de 23, e minha esposa eu pedi para ela sair do emprego, porque eu falei que eu daria conta de pagar as contas de casa, né? Ali eu estava numa situação onde eu estava devendo 3 mil reais de cheque especial, eu tinha 28 mil reais em coisas no cartão para pagar parcelado, não tinha virado dívida ainda, mas já eram cobranças futuras que viriam. Então eu tinha 28 mil reais em cartão para pagar e devia também algumas outras coisas que eu não lembro na época, mas tinha alguns boletos atrasados, meu nome estava no Serasa, SPC, e não só isso. A situação financeira não era a única coisa que estava ruim na minha vida. Meu lado emocional também estava péssimo. Eu tinha engordado ali mais de 20 quilos no período de 2 anos. Eu era um cara que não me cuidava de jeito nenhum, fumava igual doido, né? Vape, aquelas, né? O pendrive que sai fumaça. E não só isso, tá? Não para por aí não. Os meus vizinhos me odiavam porque eu gravava vídeo pro YouTube e onde eu morava ecoava no prédio inteiro. O que eu falava dentro de casa ecoava no prédio inteiro. Então até mesmo as brigas de casal, qualquer coisa, eles escutavam, tá? E sim, eles interfonavam lá em casa pra me xingar todo santo dia, falava palavrão, etc. Isso era inferno na minha vida. Então, além de tudo, eu tinha pessoas ao meu redor que me odiavam, né? E pra ficar melhor ainda, nessa mesma época eu bati meu carro, um Classic 2011, tá? O carro não deve valer nem 20 mil reais. E eu bati esse carro e o conserto dele ficou em 10 mil, não tinha seguro. O conserto ficava mais caro do que o carro, porque empenou o eixo do carro, sei lá o que aconteceu, e eu tinha que pagar isso, tá? E aí eu fui fazer BO na polícia, porque o culpado não foi eu. Falei, não vou pagar esses 10 mil, vamos fazer o cara pagar, precisa lá fazer o BO. Quando eu fui fazer o BO, o que aconteceu? Eu estava com várias multas não pagas, IPVA atrasado e alguns documentos atrasados também do carro. O que aconteceu? Apreendeu meu carro. Meu carro ficou por, se eu não me engano, 37 dias porque eu não tinha dinheiro para tirar o carro do pátio. E aí, por ficar bastante tempo no pátio, a multa para tirar ele era mais 2 mil. Ou seja, praticamente perdi o carro. Só que aí, o que aconteceu? Foi justamente nessa época que eu fiquei desesperado, ajoelhei no chão, de frente para essa querida aqui, Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, cara, é difícil. Aí, ó. Aí. Essa Bíblia aqui, que por isso hoje ela acompanha meu cenário, ela já fez parte da minha jornada. Ela é além de ser uma Bíblia, um livro, ela é um símbolo de transformação para mim, porque foi de frente para ela ajoelhado que eu fiz uma oração e que no dia seguinte minha vida veio a mudar, tá? Ok, esse era o Rafael há 2 anos atrás. O que eu fiz em todo esse trajeto, de forma técnica para ganhar dinheiro, não é o que importa nesse vídeo, porque não foi isso que me deixou milionário. Foi o segredo por trás do Rafael, de quem era o Rafael, e é exatamente isso que eu vou falar para você. Agora aqui é o Rafael hoje. Hoje eu estou aí com meus 27 anos, caramba, eu perdi, 27 anos, tá? Estou hoje com 3 empresas funcionando, tá?
Me tornei hoje o maior especialista em automações e inteligência artificial do Brasil. Isso não dá para colocar um título porque não tem um campeonato para falar quem é o maior, mas eu digo no quesito de número de pessoas que me acompanham, alunos, etc. Né? Hoje a gente tem 45 mil alunos que estudam sobre automações e inteligências artificiais, aqueles robozinhos de WhatsApp que conversa com você, tipo um chat GPT que atende e vende no WhatsApp. Né? Eu tenho algumas outras empresas relacionadas a esse ramo também, que é a minha paixão. E, cara, me tornei um milionário em 2 anos. Em 2022 estava quebrado e, através desse mercado, eu me tornei um milionário. E aí tiveram duas coisas que me fizeram me tornar quem eu sou hoje. Número 1, Deus, e eu vou tentar não ser aqueles caras que usam o nome de Deus para ficar falando de tudo aqui, né, para justificar tudo, para justificar todas as suas ações. Eu vou só falar da minha experiência com ele. E a outra coisa foi autoconhecimento, que veio também através de Deus, tá? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo. Tá na Bíblia aí também, se você procurar, em algum lugar da Bíblia tá escrito isso aí. E isso é totalmente a verdade, tá? Se você quer aprender como é que funciona o jogo da vida, aprenda quem é você, entenda quem é você, tá? Se você entender quem é você, você se tornará uma potência, uma máquina. E aí foram essas duas coisas que me fizeram me tornar quem eu sou hoje em apenas 2 anos, tá? Hoje eu tenho mais de 6 milhões de reais faturados nesse período de 2 anos, tá? Eu parei de contar o que estava antes, 6 milhões de reais faturados em 2 anos. E conquistei tudo que eu queria de bem material, até porque eu não sou muito, né, de luxos, etc. Moro num apartamento que eu sempre quis, tenho o carro que eu sempre quis, etc. E por aí vai. Tá? E como que essas duas coisas elas impactaram minha vida, como que você pode, né, trilhar este mesmo caminho? Número 1, que eu falei, Deus, tá? E quando eu falo de Deus, cara, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de você se conectar com o Criador de todas as coisas. Eu percebi que em todas as fases da minha vida que eu tava na merda, eu buscava, né, Deus, só isso. Então eu era um cara totalmente ingrato, que só buscava ele quando eu estava com dificuldades. E foi justamente nessas épocas em que eu descobri o poder dele. Porque quando eu estava com dificuldade, eu ia lá, eu ajoelhava, sempre de frente para essa Bíblia, e orava, só que essa oração, ela era totalmente sincera. Eu pedia para ele, pelo amor de Deus, me tirar de onde eu estava, me dar oportunidade, me mostrar o caminho, me trazer luz. Mas uma coisa que eu nunca fui de pedir muito, apesar de que eu já pedi algumas vezes, não gosto, é de pedir coisas diretas. Por exemplo, me traga a cura de tal doença, ou me traga o carro. Eu acho que é tipo um filho pedir pro pai as coisas prontas, né? Então eu sempre pedi para Deus o caminho para as coisas. Eu sempre pedi a ferramenta, porque eu acho que Deus quer que você evolua, né? Eu não sou a pessoa ideal para falar de quem é Deus, etc. Também estou estudando e entendendo quem é ele, mas eu sei que ele é, cara, foda. Ele é foda, tá? E é um cara que tá com você para tudo. Então, uma coisa que eu aprendi é que tudo que eu pedia para Deus, ele sempre me trazia. Só que tinha um ingrediente fundamental, que era a sinceridade. Era a verdadeiritude, né, daquilo que eu estava falando. Ou seja, quanto mais verdadeiro e sincero eu estava sendo na minha oração, mais aquilo era eficiente. Talvez porque o que faz realmente aquilo se manifestar ali é a sua fé e não simplesmente as suas palavras. Então toda oração que eu fazia do fundo do coração, fazia com fé e me entregava, principalmente naquele estágio de pô, eu me rendo a você, elas sempre foram atendidas. Em tempos, tipo assim, que humanamente impossíveis, eram coisas realmente sobrenaturais. E atingir esse estágio na oração é realmente algo muito difícil, cara. É como se você só conseguisse atingir esse nível de orar com essa sinceridade realmente em situações muito extremas. Só que aí eu descobri um meio para acessar esse estado emocional e conseguir me comunicar com Deus de forma verdadeira. E eu descobri também o porquê que a gente só busca Ele em momentos difíceis. Tá? E basicamente o que você precisa é provar para si mesmo. Você precisa, é como se você tivesse dois eu, né? Um eu precisa provar para o outro que Deus existe. É como se um lado seu não acreditasse muito bem nele e o outro lado, ele quer acreditar, ele acredita, mas ainda acha que é meio besteira, sabe? É muito coisa de religioso, é muito coisa de, sei lá, você tem muitas associações negativas talvez ao nome dele. E acaba que você tem um lado que acredita, outro lado que não, então fica essa guerra. E aí quando você tá bem,
você fica meio naquele sentimento de, eu não preciso dele, eu não preciso de Deus, eu não preciso da ajuda de oração, eu não preciso de nada, eu já sou foda. E aí só quando você tá mal é que você recorre pelo estado emocional em que você está. Então, eu comecei a olhar pra Deus sempre com essa visão de, cara, você tá aqui pra mim o tempo todo, você tá aqui independente da situação, da circunstância. E não é porque eu estou bem em uma área da minha vida que eu esteja bem em todas elas. Então sempre busquei mostrar as minhas fraquezas pra ele. E naquela coisa em que eu estava bem, eu não pedia nada, eu só agradecia. Então eu comecei só a agradecer por aquilo que eu estava bem, ok. Só que sempre tem uma área na nossa vida que a gente precisa melhorar. E é ali que eu me rendia, é ali que eu me entregava. E cara, descobri que o cara é foda, bicho, né? Papai do céu, ele realmente tá aqui o tempo todo com a gente. Eu não quero... confesso, cara, eu vou ser muito transparente, não tô nem aí. Confesso que por muito tempo eu usei, né, dessa descoberta para obter benefício próprio. Só que acontece que com o tempo você começa a incorporar realmente quem ele quer que você seja, né? Você começa a realmente ser um servo dele e seguir de forma natural. Você para de... Isso meio que se torna um hábito, sabe? Você para de fazer as coisas em prol de conseguir algo e você começa a fazer porque você realmente quer ajudar, você quer contribuir, né? Então, até foi por isso que eu comecei a fazer esses vídeos, né? Querer contribuir, querer ajudar as pessoas, porque isso veio desse sentimento interno. Então, número 1, tente ao máximo entrar no estado de rendição a Deus. Não apenas busque ele na igreja, não apenas faça retiros espirituais, entre em estado de rendição, se renda a Deus. Seja exatamente quem ele quer que você seja, como um filho. Seja um filho, cara. O que um filho faz? Um filho se entrega pro pai, o filho expressa seus sentimentos pro pai, né? Para um bom pai. Só que você tem que entender, Deus é um bom pai. Deus nunca é aquele pai que humilha, Deus nunca é aquele pai que não ouve, que não te dá abertura. Ele pensa num pai perfeito, é ele. É o pai que todos os pais deveriam ser, né? É um exemplo. Então você deve se entregar a ele, né? E naquelas áreas que você não conseguir chegar nesse estado de sinceridade, sabe? Cara, eu não consigo pedir isso aqui. É porque você não precisa, irmão. Se você não tem essa vontade de pedir algo, é porque você não precisa. Então, às vezes, a gente fica se forçando. Nossa, eu preciso pedir uma casa pra ele. Nossa, eu preciso pedir um carro. Você nem tá querendo, você tá precisando forçar. E é por isso que, às vezes, você vai pedir uma casa, um carro, um apartamento, alguma coisa, e não vai ter, irmão. Porque você não colocou sinceridade. Até porque você não precisa disso agora. Não é algo que o seu eu interno realmente quer, né? Então você precisa entender o que você precisa no momento e você vai se entregando, você vai se rendendo nas suas fraquezas. Porque Deus quer que você evolua, só que tem que ter tudo equilíbrio. Então às vezes você vai evoluir um pouco no financeiro, só que a saúde, o emocional, o espiritual está desequilibrado. E é ali que você tem que voltar às suas orações. E o resto que está bom, você só agradece. Para de pedir coisas em excesso, para de pedir coisas demais para Deus. Tá? E sem, cara, a sua oração, ela só vai funcionar, Deus só vai ouvir ela quando você realmente se entregar na oração, quando for verdade. É como se você estivesse conversando com alguém e você tá falando algo tipo real. Você não tá falando só com o objetivo de ter alguma coisa ali, né? Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Se entregue, se renda a Deus e né, use de tudo isso que eu te falei de forma natural. Começa a usar isso de forma natural. Seja natural na comunicação com ele. Para de ficar pedindo coisa que você não precisa, tá? Então, número 1, descobrir o poder de Deus. E para que serviu isso na minha jornada, né? Por que Deus me ajudou a me tornar um milionário, etc, etc, etc? Porque ele me ajudou com o segundo ponto, tá? Não, ele não me deu as coisas de mão beijada, vamos dizer assim, não apareceu, não surgiu, tudo eu conquistei com um trabalho duro, só que ele me deu o segundo ponto através das minhas orações que eu pedia muito para ele, sabedoria e discernimento, né? E aí veio o insight que eu tive ao longo desses últimos 2 anos, né? Que, cara, eu preciso me conhecer. Eu vi que o Rafael antigo, né, o Rafael de antigamente, o que não tinha resultado, frustrado, né, com tudo errado na vida, ele só buscava conhecimento do mundo externo. Então eu buscava conhecimento técnico, eu buscava conhecimento de marketing digital, buscava conhecimento de empreendedorismo, de funil de vendas, de estratégia e etc e tal, né? Sempre conhecimento do mundo, sempre da parte externa a mim. E eu não buscava o conhecimento dentro de mim. Até que certo dia
apareceu na minha frente algumas coisas, algumas ferramentas de autoconhecimento. Sabe esses sites, método DISC, Human Design, desenho humano, mapa astral, essas coisas, ferramentas de autoconhecimento. Eu fui caindo em uma, fui descobrindo, e aí eu vi algumas confirmações sobre mim, sobre a minha personalidade, etc. Caramba, cara, é isso aqui que eu quero estudar agora. E fiquei viciado em me conhecer. Tudo que era ferramenta para me conhecer, teste, pesquisa, teste de habilidades, teste de talentos, eu fui começando a fazer. E cara, ali eu vi que realmente essas ferramentas, né, muitas delas, elas são reais, cara. As pessoas que desenvolveram ela, de alguma forma, elas descobriram um jeito de você se conhecer. Então, eu descobri que o autoconhecimento, anota aí, número 2, autoconhecimento, ele é poderosíssimo, porque você consegue encontrar todas aquelas coisas em que você é bom. E eu vou te dar uma dica. Tudo aquilo em que você mais resiste, em que você mais detesta fazer, muito provavelmente é aí que você encontra as suas sombras, tá? É aí que você encontra aquilo que você não nasceu pra fazer mesmo. Realmente o que você não gosta de fazer é uma sombra sua, mas que acaba que você faz porque a sociedade falou, porque você viu num vídeo que tem que fazer, etc. Só que eu descobri uma coisa. Cada um tem um papel nesse mundo. Cada um tem. Eu não sei se isso aqui é um projeto de alguma coisa, eu não sei se vivemos uma simulação, mas eu sei de uma coisa, e eu tenho certeza absoluta disso. Nós fomos projetados para uma missão específica aqui, tá? Seja guiado por Deus, seja o que for, qual que seja a sua crença, tá? E eu entendi que cada pessoa ela tem um papel na sociedade, cada pessoa ela tem um papel no mundo, ela tem uma habilidade, ela tem um talento, cada um é único. E seja por crença ou não seja, isso é óbvio, as pessoas são diferentes. E aí eu fui entender. Não adianta você sair seguindo metodologia de livros, ler livro como Segredos da Mente Milionária, ou ler biografia, por exemplo, do Steve Jobs. Sair lendo livros técnicos das coisas e você não sabe quem é você. Por quê? Você já viu que de 20 milhões de pessoas que lêem um livro, apenas 100 têm resultado? Porque muito provavelmente essas 100 pessoas que tiveram resultado, elas têm o mesmo perfil da pessoa que escreveu o livro. É loucura. Talvez eu venha trazer mais vídeos sobre isso no futuro. Mas, cara, cada ser humano tem um caminho, tem uma estratégia de aprendizado de acordo com a sua personalidade. E aí, por que de milhões de pessoas que assistem um curso, leem um livro, apenas um grupo pequeno tem resultado? Porque esse grupo pequeno, muito provavelmente, ele compartilha de muitas características, habilidades, talentos e personalidade da pessoa que escreveu o livro, da pessoa que está ensinando. E isso é único, isso é imutável. Então não adianta aquele autor daquele livro falar que serve pra todo mundo, porque fulano não aplicou, porque você não teve resultado que você não aplicou, etc. Tem esse lado também, mas não é só isso. As pessoas, elas têm personalidades, habilidades, características diferentes. Então existem ferramentas para você se conhecer e você descobrir quais são elas. Por exemplo, eu descobri uma coisa minha insana, que é a intuição. Eu não sabia que eu tinha uma intuição tão aguçada. Eu percebi algumas coisas na minha vida. Pô, por que tal coisa eu desempenho muito bem? Por que eu sou bom nisso? Por que eu sou bom nisso? Eu nunca treinei pra isso. Eu fui descobrindo essas habilidades. E quando eu fui descobrindo essas habilidades, eu comecei a usar ela dentro dos meus negócios para que eu fizesse somente aquilo em que eu era muito bom, em que eu me destacava. Então, por exemplo, por que eu escolhi esse modelo de vídeos para fazer no meu canal do YouTube, onde eu não crio, onde eu não tenho roteiro, não tenho edição, e você vê que praticamente não precisa de corte esse vídeo aqui. Cara, você acredita em mim se você quiser, não tem roteiro, né? E eu descobri que eu tenho uma coisa que pra mim é sensacional, eu tenho intuição. Então se eu consigo entrar num estado da minha mente, onde minha mente não está pensando nada, a não ser no momento presente, as informações do que eu preciso no momento, elas simplesmente vão surgindo. Então eu descobri que eu fui projetado para ser intuitivo, de alguma forma. Rafa, de onde você tirou esse conhecimento? De onde você buscou isso? Aí, irmão, são coisas... Realmente demorou para eu chegar, mas eu posso deixar na descrição algumas ferramentas. E aí pode parecer loucura, viagem para muitas pessoas, mas, cara... Acredite se você quiser, eu tô aqui simplesmente trazendo algo para agregar, não tenho nada que eu ganhe te falando sobre isso. Tipo assim, não tem nenhum curso que eu venda sobre autoconhecimento ainda, tá? Já eu vou, logicamente eu vou monetizar isso também. Mas beleza. Então, essas ferramentas elas são poderosas. Eu descobri que eu tinha essa intuição. Descobrindo que eu tinha intuição,
Eu vi que várias coisas da minha vida eu não precisava ficar planejando e nem podia, porque se eu planejasse, eu ia usar o Rafael versão beta, sabe? O Rafael versão fraca. O Rafael verdadeiro, o Rafael em seu mais potencial, ele tem que usar a intuição. Ele tem que intuir as coisas na hora. Ele tem que entrar no estado mental de baixa, de vibração baixa, ou seja, ficar tranquilo. Não pode estar com um pensamento acelerado. Ele tem que estar focado no momento. E aí, para fazer, por exemplo, a campanha, para fazer uma automação, para fazer uma coisa no meu trabalho, eu precisava estar nesse estado. Para estar nesse vídeo, antes eu tenho meditação, eu tenho meus incensos que ficam aqui atrás, né? Ele tá aceso aqui agora, isso me ajuda, são coisas, o cheiro que acalma minha mente, os barulhos, os sons que acalmam minha mente, eu preciso disso. E aí eu fui descobrindo várias outras coisas, né? Eu fui descobrindo sobre a minha criatividade, por que eu era tão criativo, porque eu era uma pessoa de pensamentos rápidos, uma pessoa feita para criar coisas novas, né? Eu não fui uma pessoa projetada para pegar algo que já está pronto e fazer melhor. Eu fui uma pessoa projetada para descobrir coisas novas, criar coisas novas, né? Então por isso que eu vi que eu não me identificava muito em emprego, em CLT. Por quê? Porque no emprego você basicamente pega uma coisa que alguém já fez e tem que fazer aquilo. E naturalmente eu vi que no meu caminho eu nunca fui uma pessoa que nunca consegui. Eu fui uma pessoa, na verdade, no meu caminho, que nunca consegui me encaixar nos padrões. Justamente por isso que eu precisava fazer coisa nova. E aí eu descobri que eu fui projetado para isso. Eu falei, cara, então tá certo. Então eu não tô errado em cada dia criar uma coisa nova, em criar metodologia de área diferente. Eu fui projetado para isso. Dito e feito. Eu comecei a ouvir esse realmente quem eu era, e começou a dar certo. Né? Então muitas das vezes quando você vai se conhecer, você vai descobrir que, cara, você tem seu caminho, você tem sua forma de fazer as coisas, de fazer negócio, você tem a sua forma de atuar no seu dia a dia, você tem a sua forma de criar a sua rotina. Cada ser humano é único. E aí você vai entender que não adianta você sair estudando coisas técnicas, estratégicas do mundo externo se você não conhecer você primeiro. Então, por exemplo, não adianta você comprar a formação médica, o nosso curso, e sair estudando ele se primeiro você entender se você é uma pessoa intuitiva, se você é uma pessoa emocional, se você é uma pessoa racional. Porque as pessoas racionais, elas vão evoluir mais rápido pegando dados. Elas pegam dados, pegam estatísticas, pegam comprovações, fatos, notícias, e ali elas conseguem construir um raciocínio. Elas são mais racionais, pô. Se você é uma pessoa mais emocional, às vezes você vai precisar aprender com mentorias, com conteúdo assim, 1 a 1, para você sentir emoção em lugares presenciais. Você precisa entender mais sobre... Você precisa sentir as coisas, você precisa ter a emoção das paradas. Se você é mais intuitivo, você precisa calar mais a sua mente, deixar a sua intuição trabalhar mais, né? Porque você tem uma mente acelerada, e é contra-intuitivo isso, né? Porque você tem uma mente acelerada, você tem que desacelerar ela. Então, você tem que entender qual que é a melhor forma de estudo, qual que é a melhor forma de aplicar as coisas para você. Então, quanto mais você se conhece, mais você entende o caminho que você é mais eficiente, o caminho que você é mais eficaz, mais preciso. E aí, quando você se conhece, aí, irmão, é só buscar o conhecimento técnico, estratégico, os livros Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, livro da Lei da Atração, do Kybalion, que é um livro que você aprende sobre as 7 leis do universo, muito bom, a própria Bíblia. Depois que você começa a se conhecer, entende a sua estratégia de vida, a forma com que você evolui o seu projeto, o seu propósito, a sua missão, aí é que você pode pegar esses conhecimentos externos, pegar o conhecimento de pessoas que já tiveram resultado, e aí você começa a ter discernimento para entender o seu jeito de fazer as coisas. Você se torna uma pessoa tão mais inteligente, tão mais rápida, mais efetiva, que você começa a simplesmente captar os códigos, como diz o Marçal. Pum, captei o código, peguei o código. Você começa a pegar os códigos. Por quê? Porque você sabe como aplicar isso para a sua vida do seu jeito. Então, invista, meu caro, minha cara, em ferramentas de autoconhecimento. São as duas coisas que você deve mais focar antes, para você se preparar, para você encurtar o caminho. Eu fui aprendendo isso ao longo do processo, mas o papel de um mentor é trazer para as pessoas a simplificação daquilo, fazer com que as pessoas não precisem passar pelo mesmo caminho. Então já estou te adiantando, as coisas que você deve focar primeiro é na sua conexão com o Criador, isso é o primeiro ponto. Se tornar uma pessoa realmente, cara, carne e unha com ele, eu o tempo todo conversando com ele, o tempo todo conversando com Deus, pedindo ajuda pra ele, orando, se entregando, agradecendo, o tempo todo comunicando com ele de alguma forma. E número 2, conhecer a você mesmo. E aí, irmão, depois que você tem esses dois, todas as outras portas elas se abrem. Tudo se abre.
tá? Quer dizer que você não precisa de conhecimento técnico, conhecimento estratégico? Precisa. Só que você só vai buscar isso quando você está conectado com o Criador e conectado com você mesmo. Aí você está pronto para pegar qualquer coisa, tocar e aquilo virar dinheiro, aquilo virar sucesso, aquilo virar reconhecimento, aquilo virar felicidade, virar alegria. Então tudo na sua vida começa a simplesmente funcionar e dar certo quando você tem esses dois pilares. Não adianta você ler, vou falar mais uma vez, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, esses livros que todo mundo lê e etc, antes de você se conectar com o Criador e se conhecer. Não adianta. Não vai ter resultado. Não vai dar certo nada na sua vida se você não fizer essas duas coisas que são as mais importantes. Ah, Rafa, mas como é que você chegou aí? Você só descobriu isso no meio do caminho. Porque foi justamente no meio do caminho que as coisas começaram a dar certo. Só que eu precisei ficar 6, 7 anos empreendendo, quebrando, dando errado pra descobrir isso. E aí, depois que eu entendi isso, cara, as coisas simplesmente fizeram assim, ó. Eu tava num patamar de crescimento assim e de repente, buf! O gráfico começou a exponencializar, e negócio atrás de negócio, oportunidade atrás de oportunidade, pessoas dando feedback positivos, as coisas começaram a fluir, simplesmente a fluir, tá? Então espero que esse vídeo tenha agregado pra você, tá? Foi um vídeo aí sem roteiro nenhum. Eu quero que você deixe um feedback, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aí, dar um feedbackzão sobre o que você achou desse conteúdo aí. O que você tá achando? Fala aí pra mim, o que você tá achando desses vídeos aqui, sem edição, sem roteiro, só eu falando, tá? E eu vou tentar, é que eu tô me soltando ainda, tá? Eu tô falando coisinhas aqui muito de boa, tem conhecimentos aí que eu não tô nem eu vou trazer, eu já decidi. Eu vou trazer pra vocês, e são conhecimentos que podem, cara, bugar a sua mente. Mas bugaram a minha também quando eu descobri. Mas foram, assim, excepcionais pro meu resultado, tá? E aí, deixa sugestões de vídeos futuros, me dá um feedback. Comenta alguma coisa aí pra ajudar nós a evoluir e trazer um vídeo melhor pra você. Fechou? Então, só pra sintetizar, se conecte com o Criador e conheça-te a ti mesmo para conhecer todo o universo. Tamo junto, valeu. Ah, antes de finalizar o vídeo, eu deixei alguns links aqui na descrição de alguns conteúdos pagos que eu tenho, de alguns conteúdos aí que você pode investir. Se quiser entrar para a nossa escola de automações e inteligência artificial, tá aí o linkzinho aqui na descrição. Tamo junto, valeu, é nóis.